São 7h34 desta quarta-feira, 5 de junho, 14 graus a temperatura aqui no centro de Xanxerê. Vou conversar agora com o presidente do CDL, Vinícius Cassol, porque ontem era para ter sido votado no Senado a taxação das blusinhas, né? A gente já vem falando sobre isso no programa, Vini, que é a taxação de compras até $50 pelos marketplaces, né? Shopee, Shein e tal. E isso tem dado o que falar. Vini, bom dia. Para a gente começar a nossa prosa, qual é o posicionamento do comerciante local que é o mais afetado nisso? Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os nossos amigos da 101. Inicialmente fica difícil defender mais impostos. Lembrando que a gente sempre quer uma máquina mais enxuta e a gente vê um governo que não para de aumentar suas taxações para sustentar uma máquina que custa trilhões. Mas, acima de tudo, nós precisamos falar sobre essa taxação ou falar sobre a igualdade? Porque é por isso que nós temos um posicionamento que realmente precisa ser taxado. Claro que agora nós gostaríamos de estar conversando que como os marketplaces não têm os impostos, vamos tirar os impostos também do varejo brasileiro, que de certo modo essa seria a lógica, né? Vamos defender sempre quem é da casa. Mas como a gente sabe que esse projeto provavelmente nunca vai tramitar, que é a redução de impostos, principalmente fazendo-se comparativo ao varejo, nós precisamos aí trabalhar com a igualdade. Nós precisamos realmente trazer à tona que fica muito fácil trazer um produto para o Brasil sem grandes custos com aluguel, funcionários, entre outras situações, e principalmente que vocês podem ver, a gente está vivendo uma semana ali que está falando muito forte sobre os impostos, o quanto que isso reduz. Então, o posicionamento do comércio, até a própria federação, que é quem está por cima das próprias CDLs, elas defendem que precisa ter essa taxação para que tenha igualdade. A gente tem, inclusive, né, a história da 101 sempre foi de defender o comércio local, que é quem gera o emprego, que é que faz a economia girar. Em resumo, é isso. E quando a gente fala nessa situação, quer dizer, você é a favor, então, de não pagar mais barato uma compra? Mas o ponto não é esse. O ponto é que há, de fato, uma questão de desigualdade, né? Há um desequilíbrio nessa questão. E como esse governo é incompetente o suficiente a ponto de fazer gestão e reequilibrar os impostos, a única medida foi essa, Vini? Olha, com certeza essa não seria a medida. Nós precisamos sempre trabalhar com a economia. Mas sabemos que não é essa a forma que o governo federal trabalha dessa forma, então nós não temos para onde correr. Nós precisamos trazer o equilíbrio, lembrando que esses 20% nessa taxação nem chega a ser um verdadeiro equilíbrio perto da carga tributária que a gente paga, o varejo brasileiro, vamos falar principalmente do nosso comércio paga, mas sim uma pequena porcentagem para que todo mundo entenda o quanto que é desleal a forma como é praticado. Acompanhei também as matérias do próprio Senado dizendo que não é o momento de se implementar. Por quê? Nós vivemos um momento difícil da economia, mas daí quem paga o pato é sempre o empresário brasileiro? Na verdade, para esse governo, o empresário brasileiro é o grande vilão, né? Parece que todos os esforços são para diminuir, inclusive, a força do empresariado. Para a dona Maria, que está ouvindo a gente, levando o filho para a escola agora, Vini, para ela entender, quando ela vai lá e faz uma compra pela internet hoje, seja na Shopee, na Shein, né? Pessoal, por isso da taxa da blusinha, né? Ela paga um valor menor porque a carga tributária é baixíssima sobre isso. Perfeito, isso aí. Quando ela compra numa loja física, qual é a diferença? Nós temos principalmente o imposto, que é muito mais do que os 20%. Se a gente fosse falar aqui sobre os impostos e falar da raiz do imposto, exemplo, pegar do algodão que é feito a blusa até a parte da confecção, até a gôndola da loja, dizem especialistas que é quase incalculável de tantos impostos que a gente acaba tendo no decorrer do caminho. Mas a principal diferença hoje é o imposto. Outra grande diferença é a própria estrutura. Aluguéis são caríssimos, precisa-se de pessoas para fazer todo esse processo de comercialização, até mesmo confecção, porque desde que seja fabricado no Brasil, também tem os mesmos impostos. Lembrando que a mão de obra brasileira ela é muito mais cara, principalmente da chinesa. Então, são diversos fatores
que fazem com que aquele produto fique tão barato e com o benefício do governo federal continue essa grande discrepância. Ontem o Senado devia ter votado, né? E acabou adiando essa votação. Isso prejudica o comércio local até que ponto? Então, entende-se que os nossos representantes não são tão representantes assim. Vamos lá, nós não podemos defender o aumento de impostos. Mas se nós tivermos que colocar na balança, nós precisamos principalmente de igualdade e posteriormente falar sobre esses aumentos de impostos, entre outras situações. É quase impossível competir com marketplaces sem um imposto, sem trabalhar a mesma qualidade, porque, sinto em dizer, trazer um produto externo não tem a mesma, principalmente a parte de vestuário, não tem a mesma qualidade de um produto fabricado aqui, com garantia, com segurança, os ajustes necessários quando a gente precisa fazer uma roupa, entre outras situações. Então, nós precisamos de representantes que defendam o empresariado, não só o empresariado, defenda em si a população, porque lembrando que o produto que você compra brasileiro gera-se dinheiro para que a gente possa fazer investimentos tanto no município, estadual e federal. Agora, Vini, ainda sobre essa situação, o governo alegou que haviam muitos comerciantes que estavam comprando, e a gente já viu isso inclusive aqui em Xanxerê, né? Comprava, por exemplo, lá da Shein, comprava lá 50 bolsas como pessoa física e colocava para vender na sua loja num preço, obviamente, mais caro. O que não me parece correto também. A alegação do governo é para acabar com isso nesse ponto. Além de toda essa questão da igualdade, existe alguma forma, porque hoje me parece que o comerciante ele se desdobra aqui no Brasil para poder se manter vivo. Existe alguma forma de baixar o preço para chegar num nível parecido ou com essa carga tributária é humanamente impossível? O comércio, o empresário brasileiro, ele tem que se virar em 90 para conseguir sustentar a máquina, sustentar a sua operação e ainda ele ter uma lucratividade. E não vou aqui vitimizar o empresariado, mas quem passa por isso, colaboradores que estão muito próximos da gestão, sabem que está difícil. O comércio, este ano, a maioria, não posso dizer de todos, está tendo uma dificuldade em ter crescimento de faturamento com o ano passado. Vem muito do próprio desânimo que as pessoas têm de como está sendo trabalhada a forma da economia do Brasil. Então, nós não podemos defender que quem compra frio fique vendendo frio. A regra foi feita para todos. A minha empresa, obrigatoriamente, principalmente por se tratar de franquia, tudo é quente. Até o próprio canudinho que a gente vende lá tem que ser comercializado. Mas isso é lei. Se é lei para mim, é lei para você, é lei para todos. Certo. Ainda falando sobre você falou que o empresário precisa se desdobrar em 90, né? Aqui em Xanxerê, a CDL tem feito um esforço significativo para dar mais vezes e incentivar o comércio local. Prova disso é o Agita, que acontece já no próximo sábado. Como é que vocês estão planejando essa edição aqui na programação em Xanxerê? Ótimo. Guilherme, a CDL ela é representante do comércio. Então, nós temos que viver as necessidades, as dores, os amores do nosso comércio. A gente capacita o nosso empresariado, a gente capacita os seus colaboradores, nós representamos em diversos órgãos o desejo do nosso comércio e também uma das nossas formas de atrair tanto as pessoas do bairro como cidades vizinhas, porque Xanxerê é a capital da região Amai e a gente trata como dessa forma. É realmente fazer grandes movimentações e o Agita, que ele acontece desde o ano passado e claro que esse ano muito mais forte, muito mais robusto, praticamente uma vez por mês. A gente tem as datas específicas, a gente consegue ir para um sábado de promoção, ir para a rua e fazer grandes ações. E essa daqui não vai ser diferente, a gente vai ter o nosso trio elétrico percorrendo toda a cidade, vai ter banda musical, tanto de manhã, tanto de tarde, vai ter artistas circenses, vai ter caricatura, vai ter muita coisa legal e sempre trazendo novidades em cada agita. A gente já teve algumas edições, presidente. Elas estão dando resultado? Nós acreditamos que sim, nós abrimos as portas para que os parceiros possam estar lá também sendo vitrine. Então, nós já temos fila de espera de empresas que querem, as ruas já estão ficando pequenas de tantas empresas interessadas. A gente recebe muito feedback de empresários que gostaria que fossem em outras ruas, como nós também
fizemos pesquisas nesses movimentos de pessoas, de qual bairro vem, se ele está gostando, se ele participa de várias vezes e principalmente se está vindo cidades vizinhas. E a maioria das ações que a CDL faz, a gente consegue trazer um pessoal, os nossos queridos vizinhos que a gente tanto bem atende no nosso município. Que bacana. Uma belíssima inovação que, por sinal, está dando resultado. Fica o convite, então, para toda a população aqui da região participar do Agita, sábado, a partir de que horas? Vai ter algum ponto? Geralmente o pessoal está com o trio, mas também tem uma ação aqui no centro, isso? Sim. O trio elétrico está percorrendo diversas ruas, nós precisamos contemplar todo o centro. É a partir das 10 horas, vai até as 16, 17 horas, conforme for a movimentação. Vai ser no antigo terminal urbano, lá próximo do Brasão. Vai ser um evento lindo, já está gigante. Todo mundo no convite. É um evento aberto, não paga para entrar. Maioria dos brindes que tem lá são gratuitos. Dessa vez vai ter choppzinho para os pais também, vai ter brinquedos para as crianças, vai ter música para todos os gostos e gêneros. Perfeito, muito obrigado, presidente. Parabéns pela sua gestão, por toda a equipe da CDL que estão dando vida para o comércio local frente a todas essas dificuldades que a gente tem comentado aqui. Muito obrigado. Obrigado você, Guilherme. Obrigado pelas belas palavras, porque se vocês estão analisando o nosso trabalho e a gente está fazendo bem feito, significa que também a gente está no caminho certo. Nós conversamos com o presidente da CDL, Vinícius Cassol, falando um pouquinho sobre a taxação dos importados e também sobre o Agita, que acontece neste sábado e com grandes promoções no comércio local.